A gente vive uma geração onde os pais também são muito ausentes, né? Eles trabalham, fazem tudo, mas antes a gente tinha pelo menos uma figura da mãe mais presente dentro de casa. E cada dia mais, né, com empoderamento feminino, a gente tem visto também mães muito ausentes, né, filhos muito criados sem essa referência dentro de casa todo dia, né, e não julgando nada, mas é uma realidade hoje. E teve esse aumento entre adolescentes, crianças, de depressão. Você acha que pode ter algo linkado nisso, nessa ausência de pai e mãe dentro de casa, isso ser um trauma da infância? Sim, isso é importante, porque assim, uma grande gênese da depressão hoje é o que a gente chama de conflitos de identidade, né? Então, como que a gente forma a identidade, né? O que a gente chama de personalidade é uma mistura de temperamento mais caráter. Então, assim, qual é a personalidade da Lu? Qual é a personalidade do Ismael? É T mais C, temperamento mais caráter. O temperamento, Lu, é uma coisa mais genética, é uma coisa mais da mistura dos genes dos seus pais e fica uma base. Então, você pode converter, ter uma experiência com Jesus, o seu temperamento vai ficar O mesmo. o mesmo, né? Lógico que Deus vai fazer Pode ser expressar moldado. os lados bons de cada temperamento. Tem gente que é mais um temperamento mais hipertímico, mais agitado, Deus usa. Tem gente que tem um temperamento mais distímico, que é mais um humor mais para baixo, Deus usa. Ou seja, a gente também tem uma mania, às vezes, de querer colocar todo mundo na mesma caixinha. Agora, os caracteres, a parte da personalidade que é o caráter, tem muito a ver com a formação da identidade. Antigamente, a identidade ela era muito herdada, ou seja, eu herdava esses blocos emocionais dos meus pais, da minha mãe, das instituições, da cultura, da igreja, da espiritualidade, ou seja, eu não tinha que ficar pensando muito nisso. O sistema social ele era tão sólido, tão organizado, tão sedimentado, que sem nós vermos, essas estruturas iam criando em nós referências que nos traziam um equilíbrio emocional. Nós começamos na década de 70, na década de 80, nós temos ali vários estudos do Bauman, que é o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que trabalhou muito sobre esse conceito da identidade. Então, ele até tem um livro muito legal que chama Identidade Líquida, né? Nós tivemos também outros estudos, assim, até no âmbito da própria psicanálise, mostrando que quando você começa a tirar essas estruturas de organização, quando você começa a dizer para o adolescente, para o jovem assim, você pode ser o que você quiser, você é o senhor do seu destino, você constrói a sua identidade. Aparentemente, nós estamos dando uma grande liberdade. Aparentemente, parece que isso é uma coisa muito boa, mas não é. Várias coisas que nossa geração, nossa cultura, nós recebemos como um bloco, e isso nos organizou, quando nós tiramos isso e colocamos aparentemente uma liberdade para você, na verdade aquilo te angustia mais. Tá? Se eu tenho que formar o meu destino, se eu tenho que formar a minha identidade, se eu sou o senhor da minha regra, se eu que tenho que me autodescobrir, se eu que me moldo, Eu posso ser tudo e não consigo ser tudo, nada. mas eu não consigo ser nada. Né? Uau. E é muito uma antítese do cristianismo, né? Porque o cristianismo não é muito... Ele vai totalmente ao contrário dessa ideia de descubra a sua melhor versão, se empodere e tudo. E aí entra nessa questão dos pais e das mães, né? Nós sabemos, por exemplo, que famílias monoparentais, onde você não tem a figura paterna, você tem mais incidência de problemas psiquiátricos, né? A figura paterna ela é muito importante, né? O pai, se a gente pegar, independente das linhas de terapia e tudo, o pai ele é muito importante para a organização emocional do sujeito. O pai, até na própria psicanálise, apesar dos vários problemas que a gente tem na psicanálise, mas assim, tem uma coisa muito bonita na psicanálise, que é o poder do significante paterno, da importância dessa figura masculina ser o que a gente chama de lei inconsciente, ou seja, a figura do pai ela é muito importante para colocar alguns limites. Não é um limite de eu dizer para a Lu assim, Lu, não faça isso. É um limite subjetivo que organiza a sua mente, né? Que faz com que nós tenhamos um equilíbrio a não querer explorar tudo de uma vez, a não querer sair compulsivamente vivendo a vida. Então, essa ausência dessa figura paterna e essa liquefação, onde os pais realmente não têm mais tempo de convivência, de harmonia ali no ambiente, nesse microcosmo que a gente chama de família, isso também tem sido um grande problema. Então, os pais estão assistindo, né? Quem vai ser pai ou quem é filho, é um ponto assim, importante. A gente tem que conversar. Filho não forma identidade sozinho. Aparentemente, deixar rolar não é o melhor caminho.
E eu sei que é difícil, a gente vive O pai instrui o filho, né? A gente vive num país difícil, sei que todo mundo tem que trabalhar, os boletos estão aí, não é fácil, a gente tem um discurso aqui, mas eu sei que a maioria da população brasileira trabalha muito, mas que esse pouco tempo que a gente tem, a gente ajude os nossos filhos a instalar esses blocos de identidade. Eles não vão conseguir sozinhos. Então, essa observação que você tem, ela é uma observação muito importante. Se você hoje chegar num culto de adolescentes e sutilmente você passar um questionário, talvez você, se você pedir para levantar a mão, eles vão ficar constrangidos. Mas se você colocar um questionário, assim, marque um X se você tem pensamentos de morte. Quem aqui é pastor, quem aqui é líder e tudo, se fizer o teste, vai se surpreender com o que você vai assistir. E eu, às vezes, que viajo para pregar e tudo, em alguns momentos, não é sempre, eu costumo fazer um apelo para quem ali é adolescente, às vezes quando estou pregando para jovens que tem pensamentos de suicídio. E é o que você falou, é assustador. É assustador, assim, o pessoal vai metade da igreja vai para frente. Exatamente. Aí você fala assim, bom por um lado, porque é uma geração mais descolada, uma geração que não tem vergonha, é uma geração que eles vão e tudo, mas é um sintoma muito grande, ou seja, criar grupos focados em terapia. Depois a gente pode conversar, mas eu acho que cada igreja deveria ter um grupo de prevenção ao suicídio, né? Uau, acho que cada isso é uma igreja ideia muito boa. deveria ter deveria ter uma equipe de referência onde as pessoas pudessem fazer um acolhimento dessas pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que salvaria inúmeras vidas, né? E o que a gente vê é que muitas vezes fica restrito ao Setembro Amarelo. A gente faz ali uma campanha, faz uma live uma vez por ano, mas depois isso se perde. E onde estão as pessoas que veem isso como um chamado, né? Onde estão as pessoas que veem isso como ministério? É ministério de dança, ministério de louvor, é ministério de oração, é ministério de moto, é ministério de pizzaiola, ministério de tanta tudo. coisa. Mas não, cadê o ministério das pessoas que são aqueles que vão acolher? E aí eu tenho uma visão que não precisa ser profissional. Eu creio que tem que ser pessoas amorosas, pessoas treinadas em ouvir, pessoas que saibam dar um encaminhamento. Eu acho que assim, as igrejas elas têm que começar a fazer essas pontes de contato, né? É uma coisa que a gente pode falar depois um pouco, mas E em casos mais graves, pesados, encaminhar para alguém, né, que de fato seja um profissional.